falar sobre o cérebro da mulher em perimenopausa. Daqui a pouquinho a Raquel já entra e a gente vai começar essa live Dia da já Raquel, daqui a pouquinho já trazendo, tá chegando né, aqui. E hoje a gente vai coisas falar muito sobre o cérebro da mulher polêmicas, em como, por perimenopausa. Daqui a exemplo, pouquinho a Raquel já vamos entra e a gente lá. vai começar essa Isso. live A Raquel já já entrando aqui com a trazendo, gente, a né, gente já tá coisas muito polêmicas, empolgada, porque faz tempo que como, a gente não fazia por live, né, exemplo, Raquelzita? vamos Daqui a pouco a Raquel já entra e a gente começa a conversar, conversar. então. Oi! E tá me escutando Boa bem? noite, Bem, tá? Tudo ótimo, tudo ótimo. Vou ótimo. Vou abaixar um baixar um pouquinho pouquinho aqui o volume, mas tá ótimo. E aí, Raquel, empolgada para a live de hoje? empolgadíssima, eu adoro esse tema, né? Difícil não ficar empolgada para falar e desmistificar muitas coisas a respeito do cérebro da mulher na perimenopausa. Então, eu já vou te trazer uma pergunta muito importante que todo mundo, já nos bastidores, o pessoal estava perguntando aqui, que é o seguinte: na perimenopausa, o cérebro da mulher ele piora? Isso é maravilha, né? Já É, vamos começar com essa, já com essa aí, já para desmistificar ou não, né? Vamos ver, porque eu não sei essa resposta aí. Como é que fica, Raquel? e aí eu vou falar uma coisa que é o seguinte, já de pronto, eu vou falar depois a gente vai aprofundar, tá? Tá. O que Uhum. acontece não é uma piora, é uma readaptação, é uma Tá. nova forma de funcionar do cérebro. E essa nova forma de funcionar, ela pode ser influenciada por alguns dos nossos comportamentos, por algumas das nossas, do nosso estilo de vida, né, digamos assim, e ocasionar mais ou menos sintomas. Não são todas Tá. as mulheres que apresentam esses sintomas e existe uma diferença muito grande entre declínio cognitivo real, mudança da estrutura do cérebro e sintomas. Pode ser que uma coisa não esteja tão relacionada à outra como a gente tem visto aí nas mídias, todo mundo falando, né? Uma das maiores queixas, né, que a gente tem das mulheres é com relação à questão cognitiva. E isso está muito explicado porque hoje em dia a gente já sabe que a perimenopausa e a menopausa não é uma mudança hormonal reprodutiva. Ela é muito mais uma Do mudança que isso? neuroendócrina, entende? Uhum. Ou seja, acontece uma mudança no teu cérebro que vai enviar sinais distintos para o teu corpo e aí sim vai reverberar no teu corpo de uma forma diferente, sabe? Então, existe sim essa mudança. Muitas mulheres apresentam alguns sintomas mais pronunciados, outras um pouco menos, e a gente vai abordar isso aqui. Mas o que eu acho muito importante é a gente tomar cuidado com as falas mecanicistas e reducionistas de que alarmista, né, que a gente é ensinado assim a falar, como se fosse realmente um declínio cognitivo, né, um declínio energético, como é que fala? Esses dias eu escutei, usa essas palavras que são muito agressivas para falar sobre. Pejorativas. Exato, Uhum. sabe? Então a gente, quando a gente tem começa a oscilar o estradiol na perimenopausa, que esses sinais começam a ficar confusos e o cérebro começa a se readaptar, né? A gente começa a ter essas mudanças, mas isso não necessariamente significa um declínio ou uma deteriorização ou algo assim como se a gente tivesse falindo, né? A fala da falência, assim, você tem que tomar cuidado porque não é bem assim que a coisa funciona. Então a pergunta mais correta, assim, não é se o cérebro vai piorar, é como que ele vai se reorganizar. Aí, beleza. E aí a gente vai recalibrar isso de uma forma estratégica, né? Tenta olhar para isso de uma forma mais estratégica. Me fala Então, se só, sentiu muito da tua perimenopausa sobre isso, essa então, questão cognitiva. ahn, segundo médicos, né, daqui, eu já estaria dentro dessa menopausa, não sei, porque como a gente já comentou, a gente já sabe, né, que menopausa é o dia que a gente faz aniversário, né, sem menstruar, ainda isso não aconteceu. Mas eu notei uma diferença muito grande com relação à memória, né, capacidade cognitiva, mas como tu também comenta, né, existe também
uma mudança, não é que o fato é que vai acontecer um declínio, mas sim que algumas coisas, com certeza, a perimenopausa vão mudar, né? Então, essa mudança, ela vai estar de acordo com o seu estilo de vida, como tu tinha comentado aqui, né? Qual é a vida que tu leva e etc. A partir disso, você vai poder escolher novas modificações ou não, né, do seu estilo de vida, entendendo que vai fazer essa programação em cima do que quer viver daqui para frente e de como todos esses sintomas e todas essas questões, hormonais ou não, estão influenciando hoje a sua vida e como você quer viver daqui para frente. Algumas coisas que eu gostei de modificar. A questão da cognição mesmo, eu modifiquei, já que é o nosso foco, eu vou dar esse foco aqui, né? É, eu modifiquei a forma como eu estudo, como eu trabalho e como eu aloco certas atividades em determinados horários também, porque eu entendi que o meu padrão é esse, eu funciono para essa atividade melhor naquele horário, assim, e vice-versa, etc. E eu fui fazendo adaptações que fizeram sentido para mim. Então, eu não senti um declínio, eu senti que eu fiz modificações que atendessem a demandas que eu queria continuar e aproveitei para fazer uma faxina em demandas que eu não queria mais que continuassem, né? Então hoje eu trabalho menos, só que então não então é essa questão, a gente sai daquele padrão de que eu preciso cada vez produzir mais e eu começo a utilizar essa produção em cima do que faz sentido para mim agora. Eu acho que essa é a grande vantagem desse período, dessa travessia de vida, né? Essa é justamente o chamado para que se observe o que faz sentido. Raquel, me diz uma coisa. Por que então, né, já que eu comentei aqui que eu realmente notei algumas diferenças com relação à memória, né? A cabeça também, né? Eu não tive isso, tá? Mas algumas pessoas falam dessa questão do brain fog, que é essa questão da mente nublada, Nublado. né? Esse tipo de coisa. Então, comenta um pouquinho aí o que que tu tem visto, se é comum, o que que não é, né, quais foram as adaptações que as pessoas fizeram. Sim. Primeiro, né, achei muito massa que você compartilhou assim as mudanças que fez e precisa de uma sensibilidade e de um autoconhecimento muito grande para poder chegar nesse nível de maturidade que você está falando, né? Então, é, trazer esse acolhimento e essa nova forma de olhar para essa fase da vida, ela é essencial para justamente passar por todas essas mudanças, né? Mas agora, respondendo a tua pergunta, o estradiol, que é não só o estradiol, né? Mas o estradiol e a progesterona, mas principalmente o estradiol, ele não atua só no nosso útero e no nosso ovário, né? Quando ele começa a Uhum, oscilar, ele influencia áreas do nosso cérebro, por exemplo, como o córtex pré-frontal, a amígdala, o tálamo. Então, são áreas que estão relacionadas com a nossa memória, com a nossa capacidade de raciocínio, com a questão com as emoções, regular as emoções, de lidar uhum, com estresse, né? Então, áreas do nosso cérebro que estão relacionadas com a parte de funções executivas e áreas também que estão ligadas com as sinapses que são promovidas, né, pela serotonina e, por exemplo, a dopamina. Então, isso tudo, esses sistemas todos, eles são influenciados quando o estradiol começa a oscilar. Mas isso, eu acho que é importante que a gente entenda que essa oscilação, quando acontece, ela não vem como uma punição, porque isso que tento desmistificar, porque parece assim como se é muito injusto, né, a gente pensar que então quer dizer que a mulher parou de menstruar, ou o cérebro, os ovários não têm, né, não estão mais uhum, ovulando, então isso está deteriorando o cérebro dela. Não, ele começa a ter essas oscilações, e na hora que tá essas oscilações é quando ele começa a ter começa a fazer funções adaptativas para tentar se regular. E aí, nesse momento que ele está fazendo essa transição, é quando acontece. Daí, né? Menos resiliência para o estresse, então a gente acaba ficando estressado de uma forma mais por coisas mais sutis, por exemplo, né? Então, uhum.
piora do sono, que por si só, principalmente a progesterona, quando vai-se embora, a gente acaba piorando bastante o sono. Então, assim, o sono por si só, em qualquer fase da vida, é algo, já é fator de prejuízo É. cognitivo e cerebral. Uhum. Então, Sim, quando é associado ainda com todas essas mudanças, então, de lapsos de memória, dessas nuvens, né, essa brain fog que fica tipo, a gente Uhum. tenta achar as palavras e não consegue, esses raciocínios que começam a mudar, nosso padrão de comportamento mental começa a mudar. A gente, quanto mais a gente tenta lutar contra, sem entender o que está acontecendo, isso gera mais ruído ainda para o nosso cérebro, sabe? Então, se a gente pensa nessa parte de evolução, é muito recente a nossa necessidade, nessa época da vida, de ainda precisar executar essas funções cognitivas tão pesadas quanto nossa sociedade agora precisa. A mulher, na perimenopausa, está em ápice profissional, em ápice sim, cognitivo, entende? Tipo, ela precisa estar executando muitas funções em que até muito pouco tempo atrás não precisaria, né? Então, assim, sim. dentro da nossa evolução, não precisaria. Ela já estaria, por exemplo, dentro, se tu pensar nas tribos, ela já estaria ocupando um lugar muito mais intuitivo, um lugar de muito mais liderança, né? Um lugar onde ela Uhum. consegue ter captar outras questões, né? Dentro da função dela dentro da tribo, que não seria o que a gente está vivendo hoje. Então, a gente Exatamente. olhar para. Quando a gente pensa por isso, a gente precisa pensar também como que esse cérebro pode funcionar melhor a partir dessa nova forma de organização. Uhum, São coisas que eu ainda estou estudando, porque eu não vejo ninguém falando sobre esse assunto dessa forma, entende? Porque é sempre tudo muito alarmista e reducionista, sabe? E assim, eu não consigo conceber que isso seja dessa forma. Eu sei que há mudanças, eu sei que tem estudos que mudam essa mudança, que tem essa reorganização, mas eu preciso entender por que que acontecem essas mudanças dentro da nossa evolução, para entender como que a gente hoje, 2026, pode usar isso ao nosso favor, sabe? Vamos fazer as intervenções que precisam ser feitas, sejam elas de suplemento, medicamento, hormônio, blá, 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 blá. Sim, mas essa mudança de comportamento, como que você trouxe também, que você aplicou na sua vida, mas trazer essa também, o que que a gente pode trazer dessas outras habilidades que a gente vai ganhando com o passar do tempo para justamente ser mais eficiente nisso, né? Então, quando a gente pensa assim que esses lapsos de memória é uma reorganização do cérebro da forma como ele está utilizando energia, de como ele está processando essa energia. E aí, de fato, tem mulheres que possuem, de fato, assim, uma sintomas muito mais alarmantes e outras muito menos. E uhum, aí, um pouco a travessia das deusas traz, né, amiga? Tipo, de com certeza. trazer essa diferenciação, porque cada uma tá vivendo um mito Uma pessoal e vai coisa. ser diferente. Exatamente. Exato. Exatamente. E eu tinha separado aqui uma pergunta também, já que tu mencionou agora, nessa questão de menos energia. Então, eu queria te perguntar, quando falam que o cérebro usa menos energia, né, depois dos 45 e tal, isso quer dizer que ele está enfraquecendo? Isso quer dizer que ele está ficando inferior? O que que está acontecendo aí? É verdade? O que que tu tem para nos contar sobre isso? É, os exames de imagem que a gente tem, né, do cérebro, dessas mudanças que acontecem, é importante saber também o seguinte, né, gente? Muitos desses estudos são em animais, porque a gente não tem como Uhum. abrir o cérebro e fazer. Não, por enquanto não. Exato. Por enquanto a gente não tem como fazer isso, né? Então, ou são animais, e os exames são muito de imagem e exames Uhum. mais clínicos que existem em seres humanos, assim, né? Então, saber exatamente as vias, ainda tem muita coisa que a gente precisa aprender e saber nos estudos. Mas o que a gente tem, sim, o que o cérebro mostra é que ele reduz a utilização de glicose. Então, a gente aprende, né, isso lá desde a nossa escola, desde o ensino fundamental lá nas aulas de ciência, que a gente precisa
consumir energia para poder fazer o nosso corpo funcionar. Então, e nosso cérebro principalmente. E até chegar na perimenopausa, o cérebro é o órgão que mais usa glicose. É por isso que a gente, por exemplo, quando vai estudar, sente muita fome, né? Quando tem Uhum. uma tarefa muito pesada do ponto de vista de raciocínio, de cognição, a gente tem um desejo muito grande de doce, né? É por isso também Chocolate. chocolate, né? Mas isso depende também. Pode ser chocolate, mas pode ser macarrão, pode ser arroz, pode ser batata, Uhum. né? A gente precisa dessa alimentação mais rica em carboidrato e, e isso durante a nossa vida utiliza-se glicose como fonte de energia. Quando a gente chega nessa perimenopausa em que o estradiol começa ali a oscilar e mudar, a utilização da glicose é que muda, a gente passa a utilizar menos glicose. Então, por isso que esse começo, a gente parece que tem esse declínio de Tá. funcionamento, porque a gente Uhum. está utilizando menos glicose para funcionar. E quando começa a acontecer isso, ele vai se adaptando. Então é muito bonito saber assim, ele começa a ter várias adaptações estruturais mesmo para Uhum. compensar essa dificuldade de utilizar a glicose nesse momento. Então, essa adaptação que aparece como um declínio. Aí algumas mulheres, se tem fica, por exemplo, assim, existe uma exaustão, que a gente chama exaustão mitocondrial, elas possuem uma forma, de uma maneira diferente, como se o cérebro ficasse mais exausto por mais tempo e consegue utilizar menos glicose ainda. Aí ela pode ter algumas mudanças estruturais, assim, sabe? Mas de uma forma Tá. geral, o que acontece é que ela utiliza menos glicose, ela começa a utilizar mais corpos cetônicos como fonte de energia. E aí essa adaptação a gente não está acostumada, entende? A gente não tem. É mesmo. Vou dar um exemplo que eu acho que vocês vão entender. É, por exemplo, assim, quem faz exercício em jejum, tá? Uhum. Quem faz exercício em jejum, geralmente não acorda num belo dia. Aí a pessoa nunca fez em jejum, tá? Ela é uma pessoa que faz exercício todos os dias, já é treinada, tá? Aí ela acorda um belo dia e fala assim: pronto, a partir de hoje eu vou fazer exercício em jejum. E ela vai lá e começa a fazer em jejum e mantém a mesma performance, levanta o mesmo peso, corre na mesma velocidade. Isso Uhum. não acontece. Ela começa a precisar fazer uma adaptação, porque ela está indo em jejum, ela Tá. não tem como utilizar. Então, geralmente os treinadores orientam o quê? Você começa nos degraus mais baixos e vai Aumentando. aumentando isso para o teu corpo utilizar outras fontes de energia como substrato para esse exercício. É a mesma Tá. coisa, entende que acontece assim, mais ou menos isso de uma forma bem simplista, Tá. né? Mas é isso. Uhum. E comenta a questão de Alzheimer, Kel. Como é que é essa relação de Alzheimer com a menopausa e a perimenopausa? Explica o que que tem de estudo aí sobre isso. Então, essa é uma dos pontos mais críticos aqui da nossa live, porque cada vez que você vai num consultório médico e fala, né, que você é diagnosticado na perimenopausa, a primeira coisa que você vai escutar é que você precisa fazer reposição hormonal, porque as mulheres possuem duas vezes mais chance de desenvolver Alzheimer ou ou demência, né? E tem 2 a 4 vezes mais chances de apresentar depressão por conta dessas oscilações hormonais. É a primeira coisa que vão te dizer. Eu não estou dizendo que é ou não é isso. Isso já são extrapolações, entende? Porque se você justamente, como eu te falei, entra naquela exaustão cognitiva, né? Se você, por exemplo, começa a ter esses sintomas muito graves desse declínio, né? Dessas deficiências, você não muda nada do seu estilo de vida, você exaure ao Uhum. máximo, você não melhora o seu sono, isso, o teu próprio cérebro começa a, a utilizar a bainha de melanina. Não sei se vocês já ouviram falar que é aquela é uma camada de gordura que reveste os nossos neurônios, tá? Ele começa a utilizar essa camadinha de gordura como fonte de energia, porque afinal de contas você não está dando, né, ali condições para que ele vá se restabelecendo de uma forma mais tranquila. E aí pode ser que essas mudanças que sejam um pouco mais extensas, que aconteçam aí durante muitos anos da vida,
possam vir a gerar esse tipo de situação. Já Tá. se ouvi, talvez você já tenha ouvido falar que, por exemplo, o Alzheimer é a diabetes do cérebro, entende? Porque é justamente Não, primeira vez que eu escuto isso. isso Não. é um termo bem, dentro da ciência, já é um termo bem difundido, assim, porque é justamente o cérebro não consegue mais utilizar glicose como fonte de energia, não tanto, né, gente? Não é que ele para de utilizar, pelo amor de Deus, Uhum. né, Uma esse redução drástica. Drástica. Uhum. desse geração de glicose. A gente insiste em enfiar a glicose para dentro, né, para a fonte de energia. O que que acontece quando a gente tem muita glicose dentro do nosso organismo e a gente não consegue utilizar ele de uma forma adequada? A gente entra em estado de diabetes, né? Desenvolve diabetes. Uhum. E é mais ou menos isso que falam que acontece no nosso cérebro dentro do Alzheimer. Mas aqui nós estamos na Travessia das Deusas justamente para trazer uma visão mais holística, integrativa e ampliar essa visão, porque não é assim 2 mais 2 dá 4, porque também falam que é, é, se você, por exemplo, exercitar o teu cérebro com demandas novas, cognitivas, aprender coisas novas, exercitar com coisas novas, isso é um fator de proteção para o seu cérebro, né? E isso a gente vê que assim, o Alzheimer ele não escolhe quem ele vai atingir. Então tem pessoas com né, que assim utilizam muito do cérebro de forma, por exemplo, Cognitivo, aham. artistas, poetas, escritores, né, pessoas que são assim, que sempre utilizaram muito essa parte e desenvolvem. Então, eu costumo dizer que se você quer fazer mudanças na sua vida, é claro que pense na sua longevidade, óbvio, todo mundo Uhum. quer, mas faz para hoje, faz para você se sentir bem hoje, faz para você Ah, não é para melhorar. fazer só daqui a 20 anos? Não, e não faz com essa promessa de que se eu fizer, eu não vou desenvolver, ou eu vou, sabe? Uhum. Faz para você se sentir bem hoje, para você ficar em Uhum. paz com você hoje, porque Sim. tipo, é muito complicado a gente utilizar esse discurso de que, óbvio, vai, né? Uhum. Isso vai repercutir na sua longevidade, mas a gente não tem motivação suficiente para fazer mudanças na nossa vida se ficar nessa promessa do, não, porque não quero desenvolver Alzheimer, não quero desenvolver demência. Isso não, na maioria das vezes não é uma motivação suficiente para a gente poder fazer as mudanças que a gente quer fazer. É, Faça com por outro, certeza. né? Tá, Não sei se. então, se não é, sim, então se não é um declínio inevitável, né? Então, o que que eu posso fazer hoje de prático para cuidar do meu cérebro nessa época? Isso depende de pessoa para pessoa. Existe alguma recomendação, né, de coisas que podem, naturais mesmo, que podem ser feitos, se eu quero justamente me prevenir com relação a qualquer coisa que seja lá no futuro, né, que possa acontecer decorrente dessa oscilação hormonal ou mesmo dessa fase da vida, né, de perimenopausa, na consequência menopausa. Existe alguma coisa que eu posso fazer agora, que eu posso colocar em prática agora? Olha, eu vou começar pelos óbvios, porque isso Tá. eu preciso. É óbvio, eu preciso falar É o 6.000. óbvio, ele precisa ser dito, é. Eu já Exato, sei que tu vai mas falar de que tem que fazer exercício físico, que eu já vi que eu isso, não vou conseguir escapar, né? exato. Olha só, mas aí vamos lá, vamos lá. Deixa eu Tá, melhorar essa explicação, tá? tá. Tá, mas por que exercício físico, né? Além de a questão de citocinas que a gente libera, de endorfinas que a gente libera e tudo mais, a gente começa quando a gente faz exercício físico e movimenta o nosso corpo, a gente irriga mais o nosso cérebro com mais sangue. Então, a gente ajuda nesse processo de adaptação que ele está fazendo a chegar mais nutriente nesse cérebro, entende? Então, é importante que a gente faça coisas que ajude ele a passar por essa transição, porque depois que passar, inclusive na pós-menopausa, né? A partir da menopausa, ele se restabelece. Entende? O mais Uhum, crítico é durante a perimenopausa, são essas oscilações. A pós-menopausa já tem uma estabilidade. Então, para a gente poder chegar nessa estabilidade de uma forma, com uma forma de viver com o nosso cérebro já mais adaptado,
a gente precisa alimentar ele com essas outras formas. Então, o exercício físico vai melhorar a oxigenação desse cérebro, levar mais nutriente, deixar ele mais vivo, sabe? Ele vai ficar mais Uhum. disposto, né? Embora no começo vai ser uma bosta, já estou avisando. No começo vai ser uma bosta, você vai se sentir mais cansado, você vai Não, odiar. não precisa, não vai ser assim tão assim na força do ódio, Raquel. Calma, 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 calma. Não assusta o pessoal. Eu não quero enganar ninguém, Raquel. Quem não faz, não gosta. Até pra gente que é acostumado assim a fazer, se você para um tempo, quando para voltar, gente, é um saco. É. Quando você começa a perceber, por exemplo, essa melhora dessa oxigenação cerebral, você consegue, por exemplo, perceber que você Uhum. trabalha melhor depois, você tem um raciocínio melhor É, depois. mas a gente sabe o que Isso. é para melhor. E depois, obviamente, né, isso vai desencadear a melhora do sono, porque assim, as mulheres, assim, um dos principais sintomas da perimenopausa é a insônia. E ela por si só, como Uhum. já que é um fator agravante para esse declínio cognitivo. Quando a gente faz exercício e melhora o sono, a gente já está atuando por dois fatores: melhora do sono e melhora do fluxo sanguíneo. Além disso, tem a questão de manejo de estresse. Gente, o estresse por si só, não só na perimenopausa, mas na vida inteira, ele é Sim. fator importante de predisposição para desenvolvimento de doenças psiquiátricas, psicológicas e também. Cortisol também, né, Raquel? Não é? Exatamente. Cortisol. Exato. Vai colocar o cortisol lá em cima. O estresse crônico, ele vai podando, sabe, as tuas Uhum. sinapses que deixam o teu estado de alerta, de disposição, sabe? Esses dias, eu falo por mim, porque eu sou uma pessoa que eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, né? E eu trato isso da melhor forma que eu posso, mas às vezes sai um pouco do controle, obviamente, a vida acontecendo. Uhum. Depois de uma crise de ansiedade, o corpo fica mais destruído do que as maratonas aquáticas que eu faço. Claro. Eu posso, Uhum. posso nadar 10 quilômetros, entendeu? Eu não me sinto tão destruída depois de uma crise de ansiedade. Então, se você imagina isso, assim, constantemente durante muitos anos da sua vida. Isso acaba agravando, a perimenopausa acaba agravando isso, sabe? Essa sensibilidade. Então, quando a gente fala de perimenopausa, é importante que a gente lembre que é uma janela de maior vulnerabilidade. A gente está mais vulnerável, sim, ou seja, aos impactos, seja da nossa dieta, do exercício, do nosso comportamento. Contudo, é uma janela adaptativa grande também. Então, é onde a gente também consegue fazer intervenções que também Uhum. impactam mais na nossa vida, né? Ó. Então, o exercício físico e para melhorar o sono também. E aí a gente começa a falar de alimentação. A alimentação na Uhum. perimenopausa, ela precisa ser voltada para uma redução da utilização de glicose, um aumento de polifenóis. Sabe a dieta do Mediterrâneo? Não sei se você já ouviu. Eu acho que eu Mais vou me mudar para lá. Eu acho que eu vou para lá, entendeu, Raquel? Vai ficar mais fácil. O clima fácil. tá melhor do que Londres, entendeu? Então, eu tô achando que eu vou me mudar. Mas, Ó, posso só aproveitar e falar um negocinho só para trazer para o pessoal? Na versão nova da Travessia das Deusas deste ano, vou trazer uma coisa muito. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou dar um cheirinho na próxima live, tá? Mas a gente vai falar, até porque a Raquel é super mestra aqui de suplementação, de vitaminas, minerais e dietas, exercícios, etc. É a nossa deusa maravilhosa. Jesus, gruda nessa mulher que é sucesso, hein? Mas eu vou trazer esse livro que eu li recentemente, né? Eu fiz um curso com esse escritor, inclusive, e ele fala muito, eu achei legal, porque além da suplementação, ele traz alguns exercícios que são de fácil aplicação para melhorar o quê? Dopamina, né? Para justamente o pessoal que reclama muito dessa questão de motivação, né? Ocitocina, que é justamente essa questão de como que a gente se conecta com o outro. A serotonina, que tem tudo a ver com essa questão do humor, né? E endorfina, que nem a Raquel estava falando, né? Que é muito liberado com relação quando a gente faz exercício físico que justamente ataca, assim, ó, de mão cheia da voadeira no peito do estresse. Então, se você tem alguma questão com motivação, conexão, humor e estresse, gente,
Só vou contar para vocês que vai ter um brinde maravilhoso na travessia, versão 2026 para vocês que vocês vão amar. Mas eu vou trazer um cheirinho aí no, na próxima live para a gente aprender como é que faz, né? Para melhorar e para trabalhar essas questões aí, né? Na nossa vida no dia a dia, no tipo, em pequenas ações, não precisa ser uma coisa complexa, né? Não, Raquel. e Quer tem trazer mais alguma coisa? quero, esses são os óbvios, tá, Uhum, gente? Óbvio. Mas aí é o que tá, que a gente entende? Óbvio. Tem questões de suplementação? Tem. Então a gente tem estudos com tem. bebê, né, com Uhum, resveratrol, com ômega 3 com com creatina, sim. tem vários outros suplementos aqui. Tá, Raquel, mas por que tu não recomenda e não faz isso? Olha só, gente, porque eu não quero que ninguém gaste dinheiro à toa, entende? Então, por exemplo, eu fiz um orçamento montei uma fórmula de fitoterápicos, nootrópicos, também tem Uhum, ashwagandha, tem rodiola rosa, também é maravilhoso. tem. Uhum, Tem vários, assim, que são muito bons, que podem ajudar nesse processo, tá? É, fiz uhum. um orçamento e mandei numa farmácia de manipulação que eu confio daqui do Brasil. Essa fórmula deu em torno de mais ou menos R$ 450. Por Aí, o quê? Por quanto que dura esses R$ 400? Só para a gente entender aqui, por mês de mês, suplementação? Tá. Uhum, tá? Esse deu mais ou menos tá, R$ 450. E, assim, eu sei que é uma farmácia de confiança e eu já tive farmácia, então eu sei que são ativos que eles precisam ter cuidado, porque senão também tu vai fazer tá. só xixi, entendeu? Uhum, A gente consegue intervir, usar essa suplementação. Outra coisa também, suplementação com TCM, triglicerídeo de cadeia média, porque o que acontece? Quando você está utilizando outro substrato, você precisa fornecer esse substrato. Se você vai parar de utilizar a glicose, você precisa fornecer para o teu cérebro outro substrato, outra fonte de energia. Como se botar. É a mesma coisa que você está abastecendo teu carro, você abastece com gasolina ou com etanol, entendeu? Algum combustível você tem que dar. Só tá, que calma aí, teu calma aí, calma aí. Calma aí que eu acho que assim como eu, o pessoal também já deve estar bem louco aí te escutando falar desses nomes todos maravilhosos e tal. Eu quero saber se tu vai trazer essas receitas pra gente saber o que que vai tomar, o que que não vai. Eu quero saber se Vou. E é é, por isso que dentro da travessia a gente vai aprofundar, porque o que acontece? Se eu largo aqui uma fórmula que custa isso, primeiro, vocês vão tomar o primeiro mês, não vão sentir muita diferença, porque um mês não tá, vai fazer diferença na tua vida, e vão parar e vão dizer que é tudo né, que é uma porcaria, que não funciona nada, e que tal, não sei o quê. A gente precisa, primeiro, deixar esse metabolismo pronto para receber essa fórmula. Não significa que você precise, nossa senhora, tá com tudo, os astros alinhados fazendo tudo, porque a gente sabe que vida real não é assim. Não é toda semana que você vai conseguir dormir excelente, fazer exercício excelente, se alimentar excelente. Mas pelo uhum, menos ajustar algumas coisas essenciais da tua vida para que a hora que você coloque essa forma, porque eu não quero que ninguém perca dinheiro, gente, entendeu? Então, quando você vai utilizar uma formulação dessa, você precisa deixar teu corpo aqui pronto para receber, para ele dar resultado, para ele poder apresentar um resultado. Então, por exemplo, quando você utiliza TCM, que é triglicerídeo de cadeia média, uhum, é um tipo de gordura, né? Tipo um tipo de óleo que você vai utilizar. Para você utilizar esse óleo, tem gente que usa o óleo de coco, que daí é só gordura saturada, vai aumentar muito lá todos os teus níveis de colesterol, LDL, etc e tal, e não vai ter o efeito que precisa. O TCM é uma fração dentro do óleo de coco, entende? Então, quando você pega esse esse TCM purificado e você começa a fazer uma suplementação com ele, você precisa também, por exemplo, controlar a ingestão de gordura de outras fontes e de calorias, porque senão tá. você vai engordar. Porque afinal de contas é gordura que você está botando para dentro, Ai, entende? tá. Então tu Então, vai fazer um desafio com a gente dentro da travessia. Eu vou querer essa dieta, essa suplementação, a gente faz tudo junto, vai ficar linda, maravilhosa, então. Ó, já, vocês estão, ó, vai ficar gravada essa live. A Raquel já prometeu aqui pra gente que na próxima turma da travessia vai ter acompanhamento, então, pra gente ficar assim, ó, tudo pra testar e ver como é que a gente se sente, não é, Raquel? É isso. exatamente. Exatamente. É. E obviamente, né, gente, se isso está impactando na sua vida de uma forma
é, impacta na nossa vida de várias formas, né? Mas assim, nossa, que tá um prejuízo na sua vida que tá fora do que é aceitável, né? Fora do que você entende, procura uma ajuda médica mesmo, que às vezes a intervenção precisa ser muito Uhum. drástica, porque eu conheço e sei de mulheres que não conseguem levantar da cama nesse período, entende? Sim, Então, isso precisa ser tratado de uma outra forma. Só que tem que tomar cuidado, porque às vezes é tratado como depressão e não é depressão. sim, São mudanças muito tratado. desse funcionamento do cérebro. Então, você precisa pegar um Hum, profissional que entenda, que possa atuar de forma mais eficiente. O que eu digo que às vezes precisa dessa ajuda, que é o porque às vezes você não pode esperar essas mudanças todas acontecerem, porque isso sim, pode causar um estrago muito grande na tua vida. Então, você precisa de uma intervenção um sim. pouco mais drástica para depois ter força Uhum. das mudanças, não Para é? manter. Aham. Isso é importante. E aqui também trago também questões de exercícios de respiração, né? Então, Uhum. a parte da respiração pode mudar também drasticamente a nossa resposta Muda. com relação às situações, né, que a gente está precisando de dopamina, e serotonina e resiliência ao estresse e tudo mais. Mas tudo isso é uma construção, né? Então a gente precisa atuar em vários pontos. A gente pega nos comportamentos, pega nos suplementos, pega nas estratégias de mudanças, né? Como você falou, da sua rotina, né? Uhum. Essas outras questões e vai montando um mapa que você quer, como que você vai ali transitar. Não estamos minimizando o que acontece, de fato, tem pessoas que apresentam esses sintomas de uma forma mais Sim, outras menos. Algumas levam com mais humor, outras com um pouco mais de peso, e tá tudo bem, tudo é válido. Mas o que acontece é que não comprem esse discurso. Se eu pudesse deixar um recado, não compre esse discurso que você está falindo, que você e tem um declínio energético do seu cérebro, entendeu? Não compra Uhum. isso, porque isso é um discurso reducionista e mecanicista da sociedade para fazer com que a gente se sinta inadequada pela milésima vez na nossa vida. Exatamente. Eu amei essa live. Eu já estou empolgadíssima para fazer todos os exercícios, a dieta, né? Eu não vou chamar de dieta porque eu não gosto desse nome, tá? Eu vou falar assim, ó, a minha alimentação daqui para frente, tá? Que combina com a pessoa que, né, vive todas as coisas que eu quero viver até trocentos anos de idade. Então, e vou amar falar sobre todas todas essas questões aqui que eu falei, né, da questão da dopamina, oxitocina, a serotonina e a endorfina, que a gente tem que fazer exercício, minha gente, mas existem uma forma deliciosa de fazer isso. Ou não, né? Ou às vezes a gente vai na força do ódio mesmo. Mas o mais importante é que eu tô animada para a turma de 2026. Eu quero saber se vocês estão animados também, porque a gente está preparando aqui, ó, uma turma deliciosa para a gente fazer junto, para a gente não se sentir sozinha, para a gente não pensar que fracassou, entende? Então, acho que as coisas são muito mais fáceis em grupo e a gente se sente muito mais motivada também. Raquel, eu amei essa live. Muito obrigada por explicar tantas coisas com relação a esse mito, né, de como fica nosso cérebro aí durante a perimenopausa. A gente se vê na semana que vem, então, onde eu vou trazer esses exercícios, um pouquinho aí desses exercícios práticos para trabalhar esses quatro elementos aqui que eu comentei com vocês antes, tá bom? Um beijão Perfeito. para vocês e a gente se fala. Beijo. É isso. Obrigada, Kel. Tchau, tchau.